E aqui estamos, com muito amor, para a nossa Evangelho Terapia. Vamos fazer a nossa prece, vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos através da nossa internet, dessas possibilidades maravilhosas de nos poder falar, olhar e comunicar, estando cada um em seu lar, em seu canto, em seu ninho, com sua família, ou sozinho. O importante é que nunca estamos sós. Sempre temos o nosso bom anjo, que temos muita gratidão, e pelos bons espíritos que nos acompanham. E assim iniciamos com todos esses grandes amigos a nossa Evangelho Terapia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos hoje, com o nosso maravilhoso Evangelho, estudar, continuar, no capítulo 17. Sejam perfeitos. Vai tratar o item 10. O homem no mundo. Eu preciso ler. Quem estiver com seu evangelho do lado, aproveita e acompanha, Quem não puder, por isso a leitura. Vai falar sobre o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos de caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens da sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem às necessidades ou até mesmo às banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu que conta com os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus que Ele abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem a lembrança do Criador. Venha purificar e santificar a execução dessas tarefas.
A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para se viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que a felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer os semblantes daquele que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. É maravilhoso, né? É atual. É exatamente tudo que estamos vivendo agora, né? Mas nós precisamos lembrar da grande lição, que nós precisamos viver como os homens da nossa época, do nosso tempo, né? Então, nós estamos nesse mundo de provas e expiações e nós precisamos viver, estamos aqui para isso. Então, Deus nos quer felizes, alegres, né? Nós não precisamos deixar de fazer aquilo que gostamos de fazer, não é? Eu quero ser feliz, seja feliz. Eu quero brincar, brinque. Eu quero dançar, dance. Eu quero me maquiar, se maqueie. Eu gosto de usar joias, use, né? Eu gosto de cuidar do corpo, cuide do corpo. Faça tudo aquilo que te deixa feliz, porém, sem esquecer da humildade, do respeito, né? De controlar o egoísmo com decência, sem arrogância, tudo com moderação, né? Respeitando o próximo, sem exagero, sem obsessão, né? Porque tudo que é demais prejudica, tudo que é de menos e demais prejudica, com honestidade, seguindo as leis de Deus. Nós podemos fazer tudo, ter tudo aquilo que queremos, que sonhamos, que desejamos, mas sem esquecer do que é importante, a caridade, o amor ao próximo, né? Quando ele fala que nós procuremos viver como os homens da nossa época, lembrando que Jesus viveu assim, né? Jesus viveu como os homens de sua época. Ele foi a um casamento, ele sentou à mesa de pessoas ricas, né? Aquele exemplo, né? Que todos eram contra ele ir para a casa de Zaqueu, mas ele foi e sentou-se no banquete da casa de Zaqueu, né? Ele falou com todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os tipos, não é? E nunca deixou de ser ele mesmo. A grande lição desse item é que não deixemos de seguir as leis de Deus e nem deixar de sermos nós mesmos porque estamos naquele meio, naquele momento, né? Temos também que lembrar da tolerância que é tão importante.
Eu posso estar num lugar onde eu não concorde, eu não goste, mas eu respeito, né? Eu estou passando por uma prova difícil e eu vou me submeter à vontade de Deus. E eu vou aceitar passar por essa obra, né? Eu vou aceitar passar por esta prova, porque é necessário para o meu crescimento, né? Embora seja difícil compreender no momento por quê, mas eu preciso passar por ela com resignação, com força, coragem, porque é isso que Deus espera de nós, né? A perfeição, como Cristo diz, né, está na caridade. E nesse momento que estamos todos, né, toda a humanidade passando pela mesma prova, nós vemos tantas formas de pensar, não é? Olha que exemplo, tantas formas de atuar, tantos exemplos que estão sendo dados, positivos e negativos. Cabe a nós entender e seguir aquilo que é necessário seguir dentro das leis que nós conhecemos, do amor e da caridade. É momento de nos protegermos, sim, porque nos protegemos quem amamos e ajudamos quem está tendo que sair de casa e trabalhar. E nós temos que manter esse respeito, ter o cuidado, lembrando que a ciência anda ao lado da religião, o espiritismo anda ao lado da ciência, né? Lado a lado. Nós temos que respeitar, ouvir tudo aquilo que os médicos, que os cientistas, que as pessoas que estão na frente de tudo isso nos orientam a seguir. É muito importante nesse momento, né? O dever da caridade, ele se estende a todos, né? Em todas as posições sociais, do maior para o menor, do menor para o maior, a caridade está presente. E nesse item que nós lemos, o item 10, ele tem um determinado momento que ele nos diz: veja nesta obra, veja no Evangelho, o capítulo 5, item 26. E ali, o item 5 e o capítulo 26, ele vai falar sobre as provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício, né? E ele é bem no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E ali ele comenta sobre 3 situações diferentes. A primeira fala isso tudo a ver com a reencarnação. Essa possibilidade, esse viver o momento, né? Viver como vivem os homens da sua época, ele quer se referir à reencarnação, né? E nesse capítulo 5, ali ele fala sobre, por exemplo, pessoas de determinadas religiões, né? Que nós respeitamos, é óbvio, mas que pessoas acreditam que se elas fizerem sacrifícios, né? Físicos, inclusive, elas vão diminuir os pecados, as dores, né? Vão diminuir as dores do mundo através do seu sacrifício. E não é assim, né? Você se sacrificar mesmo, passar por uma dor, uma dificuldade para ajudar o outro, exemplo, pessoas que passam frio e fome para poder alimentar seus filhos, né?
pessoas que trabalham em 2, 3 empregos para garantir a família, né? Ele está se prejudicando, ele prejudica o corpo dele, a saúde dele, só que ele é recompensado, né? As leis divinas o amparam sempre, porque ele está sacrificando o corpo, ele está sacrificando a saúde, mas que é para ajudar o próximo, né? Então é um sacrifício maravilhoso. Não é como você se autopunir, se sacrificar, se maltratar, fazer jejuns, né? Eu vou fazer jejum, não vou comer mais enquanto não mudar determinada situação. Isso é em vão, né? Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nos amemos, né? Nós reencarnamos não para viver sozinhos. Nós reencarnamos para viver em grupo, né? Um outro sacrifício que é mostrado no capítulo 5 são das pessoas que, cansadas, amedrontadas de tudo que acontece em torno dela, ou magoadas, ofendidas, enfim, elas resolvem se isolar e se isolam do mundo. Não querem contato com ninguém, querem ir para lugares distantes ou se trancam simplesmente dentro de casa e não querem mais contato social com ninguém, porque não aguentam as dores do mundo, não aguentam os problemas, não aguentam as pessoas. O que elas estão fazendo também, né? O primeiro que se sacrifica, que se maltrata, ele voluntariamente está praticando suicídio, né? Este outro que se isola do mundo, ele não vai experimentar o convívio do seu tempo, a convivência do dia a dia, ele está alheio às dificuldades familiares, ele não quer aprender, ele está fugindo do grande propósito que é a convivência humana, né? E a primeira de todas, a familiar, que é a nossa grande escola. Mas da familiar nós passamos ao convívio social, a conviver no trabalho, na escola, aprendermos a humildade, aprendemos a nos submeter a não brigar, a não discutir, a seguir os passos de Jesus, né? Por que eu vou discutir com aquela pessoa tão intransigente, que faz questão de gritar, de me humilhar, né? Que sempre tem a última palavra? Eu me calo. Você não está fugindo de nada, você está se colocando, não vale a pena, né? O contato social é importante, mostrar a que veio ao mundo, né? Que você, sim, é uma boa pessoa, convive, sabe conviver, mas você não deixa de ser quem você é, quem na essência você é. Quem você aprendeu a ser com os ensinamentos da tua família e de Jesus, né? Então você tem toda a condição de que seria, qual seria o propósito da reencarnação se você viesse sozinho, se você fosse conviver sozinho. Você não ia praticar caridade, você não ia praticar a lei do amor, né? Então, esses 3 exemplos que é dado no capítulo 5 são fundamentais para a nossa vida, né? O importante é você, independente de quem você é, onde você vive, é você praticar a lei do amor e da caridade. É ser feliz, é ser alegre, mas sem esquecer que tudo que você faz reflete em todos à sua volta. Então nós temos que ter isso em mente.
E esse é o momento que estamos vivendo agora. Nós precisamos ser o exemplo, né? Nós não estamos confinados em casa, nós estamos amparados em casa, nós estamos agregados em casa, criando amor, raízes. É a forma que foi encontrada para que a gente resgatasse uma porção de coisas que nós esquecemos lá atrás com a correria do dia a dia, mesmo sendo espíritas cristãos, né? Mesmo que a gente tivesse todo esse cuidado, mesmo fazendo evangelho no lar, não é? Fazendo caridade com as outras pessoas, em lugares importantes, nossos grupos de estudo, tudo isso é maravilhoso. Mesmo assim, nós fomos chamados a prestar atenção na nossa família, né? Que é a nossa grande essência. E, infelizmente, como os pequenos vídeos que o Divaldo vem postando, não é? No dia a dia, outro dia eu fiquei emocionada, porque ele se emocionou falando das famílias que estão brigando, né? Que os homens estão sendo mais brutos ainda com as mulheres. Mulheres estão sendo espancadas dentro de casa pela falta de paciência, falta de dinheiro, né? Muitos homens estão em casa e agredindo seus familiares. Filhos estão em casa dando muito trabalho, né? E por que tudo isso está acontecendo? Porque faltou alguma coisa lá atrás. Faltou, né? Nossa vida é tão corrida e se as pessoas não tiverem a religiosidade, se as pessoas não tiverem esse amor que tanto lemos e estudamos e nós não formos capazes de passar isso para dentro dos nossos lares, está tudo errado. Eu não posso ser uma espírita cristã na minha casa espírita, né, com os meus amigos, nas palestras, falar coisas maravilhosas, se eu não sou assim na minha casa. Então, nós temos que ter este cuidado. Nós somos uma essência, nós temos o amor de Deus dentro de nós, as leis divinas dentro de nós. E nós nunca estamos sós, mas nós esquecemos de ouvir. Por isso a minha prece. No início, eu praticamente falei dos nossos bons espíritos que nos acompanham, mas é a gratidão que temos que ter com essas divindades que nos acompanham. E no capítulo 17, o item 10, que nós estudamos hoje, lemos hoje do Evangelho, a oração também. Se nós pedimos nos momentos difíceis para que Deus nos ajude, se falamos com os bons espíritos, se pedimos ajuda ao nosso anjo guardião, de todo o coração no momento da dificuldade, nós temos que nos ligar com os bons pensamentos. Nós temos que fazer coisas boas. Nós temos que nos ligar ao que ele diz bem no início, purificar nossos corações. Se nós nos ligamos com a espiritualidade, com bons pensamentos, com o coração transbordando de amor, porque nós nos esforçamos com os nossos familiares difíceis, todos nós temos, com as nossas provas difíceis que todos nós temos, todos nós, né? Mas é a nossa grande escolha. Então, para finalizar, que nós vamos começar o nosso bate-papo no nosso grupo da Evangelho-Terapia. Eu lancei algumas ideias já, eu lancei algumas questões nessa conversa para que a gente siga no nosso bate-papo, né? E aí eu vou postar esse videozinho também para os outros grupos do Leal, para que eles possam acompanhar essa lição que eu acho que é muito importante,
né? Mas a gente só vai poder conversar no nosso grupo da Evangelioterapia. Eu vou fechar só com uma frase que eu acho muito importante, como sempre, né? A suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao seu lado. Então, a felicidade é uma conquista e nós sabemos. Nós não dependemos de nada material para sermos felizes, né? A felicidade brota das coisas boas, dos bons pensamentos, das suas atitudes, do seu dia a dia. Ser feliz com pequenas coisas. Isso não quer dizer que a gente não possa usufruir de bens materiais, mas é sem apego. Se não tivermos, nós vamos ser felizes da mesma forma. É isso que nós temos que entender. Mas a felicidade não tem propósito nenhum se eu for feliz sozinha, não é? Então eu tenho que estar conectada com os bons pensamentos, com os bons espíritos, elevando sempre a vibração do nosso lar. E lembrando, Evangelho no lar, hein? Um beijo no coração de todos. Vamos encerrar com a nossa prece.